Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 15 de outubro de 2020 e o título é O Nosso Paraíso é Particular. Vamos lá. Outro dia, ouvindo uma entrevista com um cantor, me surpreendi com as respostas de um jovem com tamanha maturidade emocional. O entrevistador perguntou o que ele fazia nas horas de folga. Ele respondeu que quando não estava no estúdio gravando e trabalhando, na maioria das vezes ia para o estúdio para estudar e compor para criar, uma vez que o trabalho dele é também o maior prazer da vida dele. O objetivo de vida. A música é para ele como um alimento, como o próprio ar. Mas o entrevistador insistiu em saber o que ele fazia como lazer. Ele respondeu que em suas férias nunca foi para praias ou lugares paradisíacos, pois o lugar onde ele se sentia em paz e feliz era nos braços do avô e no colo da avó, que o criaram e proporcionaram a possibilidade de realizar os projetos traçados, os sonhos tão almejados desde a infância. Era para o lado da família, pais, irmãos e amigos que ele corria após o trabalho, onde ele recebia tudo o que ele precisava na vida. Algumas pessoas com certeza não entendem esse tipo de comportamento. Com certeza questionam o porquê de alguém que pode conhecer qualquer lugar do mundo se contentar com tão pouco, que se tivessem oportunidade de escolher qualquer lugar, em casa é que não ficariam. Eu fiquei tão encantada com as declarações tão simples e sinceras daquele garoto e realmente percebi que quando não estamos em paz e realizados conosco, satisfeitos com o nosso empenho e conectados com o que nos rodeia, de que adianta estar no lugar mais lindo do mundo? Talvez nem tenhamos condições de apreciar verdadeiramente a beleza que nos cerca. Muitas pessoas hoje em dia têm a necessidade de sair de onde estão, mas como fuga, e sofrem quando isso não é possível. Anseiam Opa, engasguei aqui. Anseiam tanto pelo período de férias, pela viagem dos sonhos, e com isso deixam de viver os pequenos prazeres e presentes diários. Nenhum dia pode ser mais importante do que o dia de hoje. Mais do que isso, do que o momento atual, o agora. Os sonhos acontecem a cada minuto. Todo passo é um pedaço da trajetória. Cada respiração é um presente. Cada pessoa ao nosso redor, ou aquelas que, mesmo distantes, nos inspiram ou trazem algum tipo de aprendizado, nos ajudam a amadurecer e construir um paraíso, um lugar em que possamos relaxar e sentir a vida de forma plena e feliz. Nosso paraíso particular, que estará dentro de nós. E aí pouco importa o destino escolhido, qualquer lugar será lindo, mesmo que seja à vista da janela de nossa casa. Então vamos lá. Quando eu escrevi esse livro, esse texto, né? Esses textos assim de 2020 foram todos escritos assim de acordo com as reflexões que eu fazia naquela época da pandemia, né? E esse cantor que eu tô falando, já falei aqui dele para vocês, que é o Dimash. Então, assim, eu acompanhava bastante, né, a carreira dele que estava despontando naquela época, né, ele estava começando a aparecer e, e assim, estava impressionando muito as pessoas por conta da voz dele, da facilidade dele de atingir tanto tons super altos como graves, e era impressionante a facilidade que ele tinha de fazer isso sem nenhum tipo de falha, né? Então era uma, além de muito, além dele ter um dom muito, um dom incrível, né? Uma voz maravilhosa, também o que contava era a como é,
me fugiu a palavra, mas assim, quanto ele era aplicado, quanto ele era dedicado, né? Então, a dedicação dele desde a infância, ele começou é, a estudar música com 5 anos de idade, e era a avó dele que levava, porque como ele é cazaque, né? Ele é do Cazaquistão, então lá eles têm, pelo que eu percebi, né, assim, que aí eu gosto de, eu não conhecia, né, a cultura deles, então eu comecei a achar interessante porque ele falava muito, inclusive ele fazia muitas músicas do folclore deles, né, com a música com os instrumentos locais, assim, tudo muito diferente. E aí eu comecei a pesquisar, porque é um lugar que eu não conhecia os costumes, e eu, né, tudo eu gosto de saber como funciona, como é que é, né, e aí comecei a pesquisar, tal. E eles lá, essa questão, assim, eles são muito apegados, assim, essa coisa da família é algo muito importante, né? Eles têm muito respeito pelos mais velhos, né? E é interessante que eles têm muito respeito também pelas crianças. Tanto é que teve um episódio, inclusive, que chegou um tempo aí que ele estava bem conhecido e ele foi, assim, quer dizer, estava tentando, né, ascender na carreira, que o sonho de todos eles é acabar fazendo sucesso, né, nos países que tem, né, mais oportunidades. Então ele queria um dia ficar conhecido nos Estados Unidos, ele até ficou, que ele chegou a fazer um show grande nos Estados Unidos, que lotou é, num, num estádio lá, foi bem, todo mundo que assistiu falou que é maravilhoso, que a voz dele ao vivo realmente é impressionante mesmo. E ele foi participar de um desses programas dos Estados Unidos, desse negócio de talento, sabe? Que as pessoas ficam, vai tendo eliminatórias, tal. E ele chegou à final. Provavelmente ele ia vencer, né? No da China ele ficou acho que em segundo lugar, mas também porque ali tem uma questão de que ele não era, né, do país, então ele era um estrangeiro, então parece que talvez por isso ele não tenha conseguido o primeiro lugar. Mas nesse daí ele estava indo muito, nossa, muito bem. Só que quando chegou na final, sobrou ele, né, que ele tinha o que, uns 20 e poucos, 20 anos, sei lá, e, e duas crianças, acho, né, talentosas e tal. E aí ele pediu para sair, porque ele falou que pela tradição do país dele, eles teriam que dar preferência, né, para quem está, para as crianças, que eles estão, né, começando, então tinha que dar oportunidade e tal. Nossa, e lá, assim, não entenderam, não teve que jurado lá que escrachou com ele, né, porque não entende que é a cultura dele, né, enfim. Então, é só falando para situar um pouquinho vocês, né? Por que que eu tô falando isso? Que justamente por conta dessa cultura dele, então, assim, para ele, mesmo ele tendo conquistado, né, tanta visibilidade, e ele lá, assim, em- nos países ali próximos ao Cazaquistão, na Rússia e vários lugares ali, acho que até na Alemanha também ele fazia show e tal. Ele era muito ele fazia shows, né, grandes e tal. Então, assim, ele conseguiu e os shows eram, assim, super produzidos. Então, eu imagino que envolvia bastante, uns valores bem elevados, né? Assim, ele tinha uma excelente condição financeira. Então, é uma pessoa que poderia, né? Tô de férias, quando ele não tá gravando, não tá fazendo show, né? Poder conhecer todos os lugares, né? E viajar, passear e tal. E para ele, esses momentos em que ele não estava trabalhando, ele queria ficar com a família. E aí o que eu ia falar, né, dos costumes dele, né, que eu falei que ele foi criado pelos avós, porque parece que lá, pelo que eu entendi das coisas que eu pesquisei,
né? O filho mais velho, ele acaba sendo mesmo criado pelos avós, e também os pais deles também eram cantores lá, né? Mas aí já era mais do país dele lá, mais local ali, famosos no país, né? Então, ele acabou sendo criado pelos avós e era impressionante assim, o amor que ele dedicava à família, mas mesmo ao pai e à mãe, sempre nos shows você via ele agradecendo e falando dos irmãos, então ele era muito ligado, né, à família. E ali era o paraíso particular dele, entendeu? E muita gente acha que não entende, né, que não entende essa escolha ou essa forma de ver, né, as coisas. Mas eu acho que realmente não adianta você ter condição de conhecer lugares paradisíacos, praias maravilhosas, né, países incríveis, né, se você, aonde você convive na sua vida diária, você não tem essa felicidade, essa alegria. Você está sempre jogando essa expectativa em coisas que estão além, né, que ainda vão acontecer, ou que estão fora da sua rotina, da sua vida. Então, assim, por mais que você vá conhecer um lugar lindo, diferente, por exemplo, eu adoraria conhecer. Meu sonho é ir ver um dia ver a aurora boreal. Eu acho uma coisa linda, assim, né? Mas é, eu não posso viver nessa expectativa de, ai, nossa, né? E seria maravilhoso, eu vou ficar feliz, vou ser feliz no dia que eu conseguir realizar esse sonho. E aí você deixa passar, né, as coisas os presentes, né, as maravilhas que acontecem diariamente. Então, o fato da gente ter, quando você tem boas relações, quando você tem boas amizades, quando você tem um equilíbrio emocional e relações afetivas harmoniosas, eu acho que não existe nenhum lugar do mundo vai superar, né, essa alegria e essa felicidade mesmo da gente ter ao nosso lado pessoas que a gente ama, né, e que nos amam, e também viver em um lugar que a gente se sente bem, que a gente se sente confortável, que a gente se sente feliz. Né? Já pensou? Você só se sente feliz quando você consegue viajar para algum lugar que é muito diferente da sua casa. E o lugar que você tem que estar ali diariamente, todos os dias, todas as horas, os minutos, mesmo assim, o seu trabalho e tudo, né? E até inclusive, né? A casa da gente, eu acho que é um lugar que a gente que tem que ter a nossa energia, que a gente tem que se sentir bem. Porque muita gente às vezes trabalha. O ideal seria a gente trabalhar num lugar que a gente também se sentisse bem, né, acolhido, mas nem todo mundo consegue ter, né, essa possibilidade. Às vezes a pessoa momentaneamente tem que às vezes trabalhar em alguma coisa que ela não goste tanto para daí também ir construindo algo em que ela vá se realizar futuramente, né? Às vezes a gente tem que ir galgando assim, degrau por degrau, né? E construindo as coisas que a gente quer. Mas quando você chega em casa, por exemplo, às vezes você trabalha em algo que é desgastante, mas quando você chega em casa, você tem que ter aquele lugar que te acolhe e que você se sente bem, que você se sente feliz ali, que você consegue relaxar, porque senão, já pensou? Você trabalha em algo desgastante, aí você chega em casa, é um lugar que você está sempre em conflito, que você não está feliz, que você não se sente bem, que você não gosta, né? E pode ser o lugar mais simplesinho do mundo, mas e pequenininho, o que for. Mas se tem a sua energia, se você se sente acolhido ali, aquele é o teu canto, às vezes é só, às vezes até o teu quarto, ali é o teu canto, o teu lugar preferido.
Então, é o seu paraíso particular. Então, assim, cada um tem o lugar em que se sente acolhido, em que se sente bem, e que se sente confortável e à vontade, e que é como eu digo aqui no texto, o lugar que é o paraíso para ele, é o paraíso de cada um. Né? Então, às vezes, junto com a família, ou às vezes tem gente que gosta de ficar em casa, de ficar sossegado. Então, cada um tem uma forma de ver e de viver a vida. E o que a gente tem que, assim, deveria valorizar justamente não é as coisas grandiosas, né? Às vezes você vai para um lugar, tem gente que às vezes viaja e tira foto, e tira foto, e tira foto, e nem aproveita a viagem. Né? Então, assim, é para os outros. A pessoa viaja, às vezes, para mostrar para os outros, mas às vezes nem é algo que ela está tão bem ali, se sentindo feliz ali. Né? É só. A gente sabe que muita gente vive de aparência, né? E então o ideal é que a gente realmente tente conquistar da forma mais simples possível essa sensação de estar feliz, de estar bem, em onde quer que a gente esteja. Porque o nosso paraíso é a gente que faz, é a gente que constrói. E principalmente onde a gente mais convive, né? Onde a gente está o tempo todo vivendo o agora. Porque se a gente fica só esperando que as coisas vão, que a gente vai ser feliz, ou que a gente vai se sentir bem com coisas que a gente vai conquistar, ou coisas que estão muito aí no futuro, a gente não aproveita toda essa caminhada da construção, que eu acho que é a melhor parte, né? A parte mais gostosa é a gente ir conquistando dia a dia e aproveitando cada minuto da jornada, cada minuto, cada conquista, cada pedacinho do que a gente almeja para a nossa vida. Então, que cada dia e cada minuto da nossa vida tenha algo para a gente olhar e se sentir realizado e feliz, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.